Olá, meus amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou Guilherme Madeira, eu sou mestre, doutor em processo penal pela USP, eu sou professor doutor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu sou autor de várias obras jurídicas, entre elas Curso de Processo Penal, que está na 6ª edição pela editora RT. Sou também juiz de direito aqui no estado de São Paulo. E eu gostaria de bater um papo com vocês sobre a prática dos atos processuais agora na época da pandemia da Covid-19 e o que pode ser feito. Vejam, é evidente, todos estão acompanhando essa pandemia. E o fato é que na área criminal é onde se tem sentido de maneira mais intensa o lockdown, a restrição de locomoção. Eu não vou discutir aqui o erro ou o acerto dessa decisão de restrição de locomoção, porque não é o objetivo do nosso vídeo. Eu vou dá-lo como um dado da realidade, como um dado correto da realidade. Pois bem, o fato é o seguinte: há restrição de locomoção. Há restrição de locomoção. As pessoas, os fóruns estão fechados, a prática de atos processuais se dá de maneira virtual, pelos processos digitais. Eu sou juiz cível aqui em São Paulo e eu tenho conduzido os processos de maneira normal, dentro do possível. Por outro lado, nós temos as questões envolvendo as varas criminais. Como resolver esse dilema? Me parece que nós não precisamos de novas decisões, de nova legislação para cuidar disso. Basta que sigamos o que já existe. Como assim? Eu gostaria de abrir para vocês o Código de Processo Penal. Estou com ele aqui no meu celular e quero falar especificamente do artigo 185, parágrafo 2º. O 185, parágrafo 2º, ele cuida das hipóteses de videoconferência, da realização dos atos por videoconferência. E vou mais longe. Olhem o inciso 4. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Como é que nós devemos encarar isso? Não há na jurisprudência um entendimento do que seja gravíssima questão de ordem pública. Mas, queridos, eu conversava com um amigo. Se a pandemia não for uma gravíssima questão de ordem pública, algo que afeta o mundo todo, o que será gravíssima questão de ordem pública? Então, me parece que a lei já resolve aqui no artigo 185, parágrafo 2º. Nós temos base legal para fazer as audiências, para fazermos as audiências por videoconferência. Por outro lado, a gente precisa ir além. Porque, veja, antes da pandemia, como era a videoconferência? O preso ficava lá no presídio, os juízes no fórum, as testemunhas no fórum, os advogados no fórum, todo mundo no fórum. Agora não vai ser assim. Agora, cada um está na sua residência. Cada um está na sua residência. Vocês que me assistem agora já devem ter participado de reuniões por videoconferência agora, na época de pandemia, seja qual for o aplicativo que vocês usam. O CNJ disponibilizou um aplicativo. O TJ São Paulo, por exemplo, segue o aplicativo da Microsoft, é o chamado Microsoft Teams. Então, não há aqui nenhum grande problema quanto a esses mecanismos em si. Mas nós temos questões operacionais. Eu quero levantar aqui alguns questionamentos para refletir junto com vocês. O que a gente pode fazer? O primeiro é como garantir que o advogado
se entreviste antes da audiência com o seu cliente, com o assistido. O Código de Processo Penal garante o direito de conversa entre o advogado e o seu cliente antes da audiência, de maneira reservada. Como é que nós garantimos isso pela videoconferência? Como fazer isso pela videoconferência? Essa é uma questão importante, a meu ver, que a gente não pode abrir mão. Vejam, queridos, a meu ver, isso pode ser resolvido de duas formas. A primeira, que isso não seja feito por videoconferência, seja feito por telefone. O advogado liga na sala em que o preso está no presídio e fala com ele. É a primeira forma como eu vejo isso ser solucionado. Segunda forma, acho que isso pode ser resolvido de uma segunda forma, que é a seguinte: feita uma ligação por videoconferência num canal fechado só dos dois. Professor, por que não usar o canal da Microsoft ou do CNJ ou qualquer outro equivalente? Porque esses outros, o juiz pode ter acesso. Então, para assegurar que não haja nenhum risco de alegação de violação, se faz de maneira separada. Está resolvido esse problema. Segundo problema, quem me garante que o preso não vai estar sendo pressionado atrás da câmera? Quem me garante que atrás dessa câmera agora, pela qual eu estou conversando com vocês, não haja uma pessoa com uma arma me ameaçando? Vejam, essa é uma preocupação legítima, mas ela é uma preocupação que não é exclusiva da videoconferência. Gente, isso pode acontecer em qualquer lugar. No transporte do preso para o fórum, ele pode ser ameaçado. Lá embaixo, na carceragem, ele pode ser ameaçado. Antes de entrar na sala de audiência, ele pode ser ameaçado. E convenhamos, né? Se você é preso e está sendo ameaçado, você não vai falar para o juiz, seja onde for. Então, esse é um problema inerente ao sistema que não é resolvido, que não é exclusivo da videoconferência. Tudo bem? Então, não vejo isso como um óbice. Como garantir a incomunicabilidade das testemunhas? Policiais, aqui a gente vai ter uma dificuldade. Porque, veja, em geral, as testemunhas não podem se comunicar. Não podem. Como garantir que haja incomunicabilidade entre as testemunhas? No seguinte sentido, como garantir que um policial não converse com o outro? Nós temos, ou que um policial não assista o depoimento do outro, que seria ainda pior. Nós temos diferentes formas de fazer isso. A primeira forma é estabelecendo que cada policial preste depoimento num batalhão diferente. Eu não sei se isso é a melhor solução, embora eu saiba que isso só serviria para grandes cidades, para pequenas cidades não. Para pequenas cidades não. O que a gente poderia estabelecer nessa situação é que, no momento do depoimento, os policiais, as testemunhas estivessem em locais diferentes. Isso facilmente comprovado por meio do compartilhar localização do celular. Tudo bem? Agora, e se o réu não tem celular? Ou melhor, a testemunha não tem celular, ou não tem celular com plano de internet? E aí? Bom, neste caso, não há muito o que fazer, porque é uma impossibilidade material. E quanto à impossibilidade material, a gente não consegue resolver. O que eu gostaria que vocês entendessem e vocês refletissem? Eu gostaria que vocês entendessem e refletissem que se os biólogos estiverem certos, se os médicos, os infectologistas, os virologistas estiverem certos,
Enquanto não sai uma vacina, nós teremos movimentos de restrição e ampliação. E é importante, então, que a gente tente solucionar isso e utilizar agora desse problema para solucionar. E o que eu tenho proposto para os meus colegas é o seguinte: vamos fazer e vamos ver o que acontece. Pode ser que aquilo que hoje a gente veja como um problema se solucione assim. E eu não duvido que surgirão problemas que a gente nem imagina, cujo problema a gente nem imagina. Então, eu acho que é importante a gente fazer algo. A gente já tem a lei permitindo o 185, ele já permite. Eu sei que é duro trocar a roda com o carro dirigindo, com perdão da metáfora surrada, mas esse é um ponto importante. Então, o que eu proponho é que façamos e depois faremos uma reavaliação. Olha, não funcionou, vamos anular o ato. Ou, cara, funcionou muito bem, vamos implementar. Ou, olha, funcionou, mas a gente precisa mudar isso, isso e isso. O que a gente não pode fazer é simplesmente ignorar, porque tem um detalhe. As pessoas estão presas. Não estou nem falando do solto. As pessoas estão presas. A gente vai mantê-las presas? Sem realizar o julgamento no tempo legal? Vai soltar? Percebe? A gente precisa resolver o problema. E, a meu ver, a gente pode e deve usar a tecnologia para a solução desses problemas. Muito obrigado a todos. Para quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, é o @madeira10dz. Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus e sejam felizes. Valeu!